A respeito de um tema que eu me propus a defender. O meu tema a minha tese, a tese que eu procurava defender era que a nossa sociedade está em ruína, a igreja está em ruína e, consequentemente, a nossa sociedade está em declínio, porque, primeiro, nós abandonamos a pregação do Evangelho. Então, vamos dizer assim, boa parte da culpa do declínio, tanto social quanto eclesiástico, é por conta de que nós abandonamos, deixamos de ouvir a voz de Deus na pregação. E eu queria continuar aquela exposição, e queria que você abrisse a Bíblia para a gente ler o texto, só um versículo do texto que foi lido quinta-feira passada, que é em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 27, Lucas 24, do versículo 27, Lucas 24, do verso 27 ao 35. Lucas 24, do 27 ao 35. O texto está falando de Jesus que quando, após ressurreto, ele vai ao encontro de dois discípulos que se caminhavam para uma cidade chamada Emaús, eles desobedecendo Jesus, quando Jesus disse que todos os apóstolos, todos os discípulos deveriam aguardar, esperar por ele a sua manifestação em Jerusalém. Esses dois, desobedecendo, vai para uma cidade chamada Emaús, e lá eles se encontram com Jesus, e o Senhor Jesus Cristo expõe a palavra do Senhor para eles, né? Segundo o versículo 27, que diz assim, Lucas 24, 27. E começando por Moisés, Jesus começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, a respeito de Jesus, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles constrangeram Jesus, dizendo, fique conosco essa tarde, porque já é tarde, e o dia já se declina. E entrou Jesus para ficar com eles ali. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, e tendo partido o pão, disse, o pão lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram que aquele que estava ali era Jesus. Mas Jesus de imediato desapareceu da presença deles. E diziam um para o outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Que o Senhor, Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude a entender sua palavra e sermos edificados nessa noite. Então, irmãos, é esse o meu tema. Eu quero mostrar para vocês, à luz do texto, que nós podemos, a partir do conhecimento do caos que se encontra na nossa sociedade e do caos que se encontra na nossa igreja, a igreja do Senhor, não só no país, no Brasil, mas em todo o mundo, e à luz desse texto, como é que nós podemos consertar toda essa situação? Na última quinta-feira eu falei sobre as evidências do declínio da pregação. E eu comecei mostrando que a pregação está em declínio a partir da igreja. Nós mesmos já abandonamos há muito tempo o gosto pela pregação. E nós estamos sentindo na pele, nós cristãos, nós evangélicos, a igreja evangélica brasileira, mundial, até eu diria, já está sentindo na pele o peso ou
É exatamente o peso da mão do Senhor por ter negligenciado ou por estar negligenciando o ouvir a pregação, né? Eu dei eu mostrei para vocês alguns pontos que indicam que nós já estamos sentindo o peso da mão do Senhor por estarmos negligenciando a pregação do Evangelho, quando eu falei sobre o culto, o enfraquecimento do culto. Vocês lembram que eu falei sobre isso quinta-feira passada? O culto hoje é mais um ajuntamento de pessoas que querem se sentir bem. As pessoas saem das suas casas, hoje na maioria das igrejas evangélicas, com raríssimas exceções, porque elas não estão confortadas, ou não se sentem confortadas com a programação da TV aberta. Então elas se acham melhor ir para o culto, porque ali tem outras pessoas que elas querem se sentir melhor. E nós, por sua vez, estamos preparando a igreja para receber essas pessoas, deixando a igreja o mais confortável possível, para que as pessoas se sintam o mais confortáveis possíveis e queiram voltar. O que move as pessoas vir à igreja não é mais a necessidade de confessar seus pecados, de sentir a presença de Deus, de ouvir a palavra de Deus, mas é o que elas querem agora e o que as motiva a sair de casa é se sentir bem. Elas querem se sentir bem consigo mesma e nutrir no seu coração uma falsa sensação de que estão bem, em paz com Deus, quando na verdade sua situação fica cada vez pior. Nós falamos aqui quinta-feira acerca da presença de Deus no culto. Eu acredito que os irmãos lembram. E eu mostrei, Deus está presente em todas as igrejas. Eu fiz essa pergunta. Os irmãos disseram, tá, porque Ele é onipresente. Mas como é que Deus está presente nesses cultos? E eu mostrei 3 cultos. O culto carismático, o culto neopentecostal e o culto nas igrejas tradicionais. Lembram disso? No culto carismático, Deus está lá como espectador, para ver as manifestações. Um pula, um fala em língua, outro tem dons de profecia, e Deus está ali passivo, olhando tudo aquilo. No culto neopentecostal, Deus está ali para curar, somente. E no culto pentecostal, eu diria que Satanás tem mais vez do que Deus. Satanás é mais enfatizado do que Deus. Fala-se mais do poder das trevas do que o poder de Deus. E por último eu falei sobre a presença de Deus no culto tradicional, no culto reformado, da qual a nossa igreja faz parte. Como é que Deus está no nosso meio? Nós, presbiterianos, cremos firmemente de que Deus está no nosso meio, não como espectador, assistindo, mas Deus está falando com a sua igreja. Então a ênfase do culto presbiteriano, do culto reformado, não está no ouvir. Entenderam? Quando você entra por aquela porta, você tem que dilatar os seus ouvidos, porque aqui Deus fala e você ouve. Culto não é algo, eu não venho cultuar para dar alguma coisa a Deus. Deus não precisa de nada. Salmo 50. Eu venho aqui ouvi-lo. Então aquela ideia de, por inferência, a ideia de bater palma para Jesus é anulada. Jesus não precisa das minhas palmas. Bata palmas para Jesus. Jesus não precisa disso. Na verdade, você quer palma para você. E está usando o nome de Jesus. Porque no culto, quem deve bater palma é Deus, não nós. Deus é que vai olhar a nossa adoração e vai dizer, aceito. Ou então, reprovo. Então Ele é que vai se agradar da adoração. E não eu devo bater palma como que dizendo, eu aceitei, Senhor, essa daí foi boa. Não, é Ele quem se agrada do meu culto, da minha adoração. E não eu, a dele. Eu venho para o culto ouvir o Senhor falar. Eu venho cultuar a Deus porque eu tenho convicção de que o Senhor continua falando através das Escrituras. Então essa é a perspectiva e a ênfase do culto reformado. Hoje eu quero mostrar mais 2 aspectos que apontam para a nossa negligência para com a pregação já dentro da igreja.
Ou pois não? Uhum. Mas a senhora lembra na semana passada que eu falei que o nosso padrão de culto é o Novo Testamento, não o Antigo Testamento. O salmo que a senhora está lendo está no Antigo Testamento, então não serve de referência para nós, para o nosso culto. O nosso culto ele tem que ser modelado pelo Novo Testamento, pela Nova Aliança. Porque lembra que quando Jesus morreu, o véu rasgou? Quando o véu rasgou, estava dizendo que toda a lei cerimonial do Antigo Testamento foi abolida. Irmãos, então eu mostrei que uma das evidências de que nós estamos sentindo o peso da mão do Senhor é com relação ao culto. Nosso culto é pobre, é fraco. E eu temo que as pessoas não queiram vir cultuar a Deus, não porque Deus deixou de ser poderoso, ou Deus deixou de curar. Deus continua curando. Deus continua manifestando o seu poder, ainda hoje. Ele é o mesmo. Mas eu acredito que a imagem, o Deus que nós estamos oferecendo, é um Deus muito raso, é um Deus inoperante. E por isso, as pessoas não queiram vir cultuar esse Deus. Pense comigo. Em Atos, nós somos informados que um casal mentiu a respeito de uma propriedade que vendeu. Lembra desse texto em Atos? E Pedro, na autoridade do Espírito Santo, disse: você vendeste por quanto o campo? Ele disse: eu vendi por um tanto. Pedro disse: mentisse. Saibas que tu não mentiste a homens, mas mentistes a quem? Cairás morto agora. E aí, o indivíduo cai, morto. Depois chega a sua esposa, acontece o mesmo, ela morre também. No culto. Qual foi o momento do culto que eles caíram? Hein? Foi no momento de contrição? Não, foi no momento do ofertório, não foi? Quando todos estavam ofertando, eles mentiram com relação à oferta. Morreu. Pense comigo. Oh, muito obrigado. Como foi o segundo culto depois daquele? O culto seguinte à morte de Ananias e Safira. Como era que estava o coração das pessoas? Como é que você acha que estava? Coisa boa, vamos para o culto, que lá Deus está matando todo mundo. Ou eles foram assim: vamos para o culto, vamos cultuar a Deus, mas vamos guardar os nossos pés, porque aquele território ali é terra santa. Vamos guardar a nossa boca quando estivermos na casa do Senhor, porque o Senhor é fogo consumidor. Como é que vocês acham que eles foram para o culto, depois da morte de Ananias e Safira? Fazia um louvorzão aqui, todo mundo pula, um dá cangapé daqui, outro ali se atrepa para cá. Foi assim? Ou todos entraram caladinho, com o coração totalmente apertado, dizendo assim: se eu mentir, Deus vai me fulminar aqui agora. Então todos falavam a verdade, todos tinham tudo em comum, ninguém tinha exclusivamente seu o que era realmente seu, todos tinham tudo em comum. Então, quando nós entramos numa igreja para cultuar a Deus, nós temos que saber quem é o Deus que está sendo adorado ali. E eu temo que nós estamos apresentando à nossa sociedade um Deus tão pífio, tão pequeno, que as pessoas entram na igreja hoje parecendo que estão entrando no seu quarto. As pessoas participam da ceia como se estivessem participando do seu almoço em casa. Dá uma tapa nas costas de um, dá na cabeça do outro. Você tem que saber que o Deus que é adorado aqui, quando nós não o reverenciamos nem o tememos, ele nos mata. Deus tira a sua vida. Ou então, ele tira aquilo que você mais gosta. É meu filho. Deus toca na saúde dele, destrói. Você pensa que não? Pastor, isso poderia ser no Antigo Testamento. Que lá no Antigo Testamento, Deus era mais cruel. Deus mandava matar mulheres e crianças. Mas no Novo Testamento, não. Você acha que não? 1 Coríntios 11 mostra um retrato completamente diferente desse Deus. O Deus do Novo Testamento não mudou. Continua o Deus que
exige de nós santidade e temor do mesmo jeito, porque Paulo, quando fala sobre o culto na igreja de Corinto, em especial no capítulo 11, e ele vai falar dos absurdos que aconteciam na ceia, ele diz assim, capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 28. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Logicamente, aqui ele está falando da ceia, né? Pão e cálice, ceia do Senhor. Aí ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Ou seja, quando eu venho à ceia, e sem eu considerar quem é o Deus que eu estou adorando, e sem considerar o meu próprio estado de vida, eu estou em pecado, em total dissolução, e não confessei os meus pecados, porque o problema, estar em pecado é um problema, né? Mas o problema maior é não confessar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Agora, quando eu não confesso o meu pecado, aí a coisa é pior. Porque aqui Paulo diz assim, ó, versículo 30. Essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos, veja, crentes fracos, crente que não tem um conhecimento teológico, não sabe quem é o Deus que está sendo adorado, crente supersticioso, crente que lê signo, né? Como é que chama? Horóscopo. Ela é signo, horóscopo. Mas eu chamava signo. Voga também, né? Tem crente que acredita em horóscopo. A sua cor hoje é vermelha, ele só sai de camisa vermelha, sapato. Então é um crente fraco. Todo crente fraco ele é legalista, porque ele não tem compreensão das escrituras, então ele se apoia na lei. Há muitos entre vós fracos, o que mais? Doentes. Irmãos, da igreja de Corinto tem muita gente no hospital, comprando medicamento. Mas e qual era a causa dessa enfermidade? Por quê? Eles tinham que ter uma farmácia dentro de casa, porque estavam doentes. Porque não cultuavam a Deus de forma como Deus prescreveu na sua palavra. Estão percebendo a gravidade do culto? Quando eu deixo de fazer o que Deus prescreveu na sua palavra, e cultuo a Deus da maneira que eu acho que é certa, como eles estavam fazendo aqui, crentes fracos, doentes, aí vai ficando pior. E não poucos os que dormem. Dormem aí não é que eles estavam dormindo no culto não, viu, irmão? Dormir aí é uma expressão usada no Novo Testamento para morte. Todo crente que morre, a Bíblia diz que ele dormiu no Senhor, né? Então aqui tinha gente morrendo. Qual era a causa da morte? Cultuando a Deus de forma errada. O Deus do Novo Testamento, continua matando todos aqueles que não o reverenciam como Deus. Todos aqueles que acham que Deus é uma extensão de si mesmo. Não, Deus é parecido comigo. Não, Deus não é como nós, Deus é santo. Deus não é santo, né? Deus é santo, santo, santo. Sim, irmã. Exatamente. Não era. Adorar ao meu Deus. Exato. Paulo, em Colossenses, Paulo fala assim, visto que na minha ausência me obedeceis tanto quanto na minha presença,
Parece que os crentes de Colossenses, eles só queriam ir à igreja quando sabia que Paulo estava lá. Já percebeu que tem isso? Não, o pastor está de férias, então os crentes não vão à igreja. Quando nós deveríamos ter convicção plena de que nós viemos aqui, independentemente de quem esteja, mas o nosso Deus está aqui, né? E Ele é que sim, Ele mede a veracidade e o temor e o tremor da nossa adoração. E é Ele que vai nos julgar. Você pode fazer tudo muito bonito, cantar, pular, chorar na frente de todo mundo, e todo mundo achar que você é um super crente piedoso. Mas o seu coração, Deus sabe do seu coração e sabe que o seu coração está dizendo outra verdade a respeito de você e do seu caráter. Então não é só fazer, é fazer de forma certa e com a intenção certa no coração. Outra característica do declínio da pregação e de que nós abandonamos a pregação, irmãos, não é só visto no culto, mas é visto na moral da igreja, nos aspectos morais da igreja. O número de pastores divorciados triplicou no Brasil. O número de evangélicos como um todo divorciados aumentou vertiginosamente. A moral da igreja está em declínio também. O mundo não olha para nós como uma comunidade mais de pessoas santas, separadas por Deus. Mas eles nos veem agora como pessoas fáceis de ser subornadas, pessoas fáceis de ser corrompidas, por conta do mau testemunho que nós damos lá fora. Antigamente, crente era status. Continua ainda um pouco disso ainda. Há um verniz ainda um pouco tênue a respeito do nosso status. Mas na maioria das vezes nós somos vistos como pessoas caloteiras, mentirosas, sem palavras. E quando nós dizemos que nós somos crentes, as pessoas ficam logo com o pé atrás. Há um declínio moral na igreja. A consequência desse declínio moral é a falta de pregação. Você diz, o que é que tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. Olha, abra sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, 18. Diz o quê? Lê bem alto aí, Rodrigo, presbítero Rodrigo. Aí. Não havendo profecia, o que é que acontece? O povo se corrompe. Ou seja, os laços da moral vão embora, porque não tem mais profecia, não tem mais palavra, não tem mais pregação. Nós lemos em Juízes, capítulo 17, versículo 6, Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que achava mais certo em seu coração. Por não haver mais rei em Israel, cada um fazia o que achava que é certo. Não tinha mais um rei falando, não tinha mais uma orientação vinda do rei. Eclesiastes vai dizer que a palavra do rei tem autoridade. Quando o rei fala, todos obedecem. Mas quando o rei se cala? Esse é o problema. As cordas da moral foram afrouxadas porque o rei não está falando mais. Hoje os pastores vão ao púlpito para falar da sua vida, do que tem, para pedir, do que deixou de ter, para inventar curas falsificadas, para contar da vida de A, de B, da perseguição que está tendo, da sua esposa, da sua casa, mas não mais para abrir a Bíblia e falar a palavra de Deus e expor a palavra de Deus. Os televangelistas passam 3 horas na TV, mas eles não pregam a palavra. Bota o microfone na boca de um, depois o Satanás fala, depois derruba um, depois cai outro, depois cura 3, depois... Mas é a palavra. Onde não há profecia, há corrupção moral. Na igreja de Corinto,
Paulo foi taxado como um pregador fraco. Eles não queriam a pregação de Paulo, porque dizia que o apóstolo Paulo não sabia pregar. A pregação dele nem de longe se comparava aos discursos dos grandes filósofos gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, e eles pegavam o apóstolo Paulo e diziam, isso aqui não é nada, olha só o discurso de Paulo, olha os discursos de Platão, olha a cabeça dos grandes filósofos que nós já tivemos, e agora chega esse pastor aqui que não sabe nem pregar direito. Então eles rechaçaram a pregação do apóstolo Paulo, e eles não mais quiseram a pregação do apóstolo Paulo, eles preferiram o entretenimento dos falsos apóstolos. Sabe o que foi que aconteceu na igreja? Se você não deixe as crianças lerem esse texto em casa não, viu, irmão? Brincando. Você já percebeu, só uma janela aí que eu quero abrir. A gente blinda os nossos filhos com relação às questões sexuais, não é verdade? Mas você já percebeu que a Bíblia não tem essa preocupação? Se seu filho souber ler e for ler a Bíblia, ele vai ver questões sexuais. E muitas delas que você não teria coragem de falar para ele, mas a Bíblia fala. Por exemplo, capítulo 5 de 1 Corinto, fala de um caso de um jovem que tinha relações sexuais com a sua madrasta, não é? Nós não diga isso não, pastor, tem criança no templo. Mas se ela for ler aqui, ou então se você quiser ler toda a carta de Corinto para ela, você vai ter que, ou então você vai pular, dizer que isso daqui não é inspirado, e que vai ser liberal e o pecado vai ser maior. Mas no capítulo 5, por conta do declínio e da rejeição da pregação do apóstolo Paulo, a degradação moral atingiu a igreja. E o que nós vemos é, no capítulo 5, versículo 1, geralmente, 1 Corinto, geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os ímpios, ou seja, haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. A mulher do seu próprio pai não era mãe do indivíduo não, viu, irmão? Era a madrasta dele. A mulher do pai dele era a madrasta dele, não a mãe dele. Caso contrário, Paulo não teria falado nesses termos, teria usado outro termo bem mais severo. Veja, por conta do escanteamento da pregação da palavra na igreja de Corinto, veio a imoralidade sexual. Se vocês lerem Gálatas também, Paulo vai dizer que os crentes de Gálatas, eles se devoravam, Gálatas 5,15, por ter rejeitado a pregação do Evangelho da Graça, e Paulo vai falar sobre isso no capítulo 3, de 1 a 4, de Gálatas. Ele diz no capítulo 5, versículo 15, por ter acontecido isso, vocês estão se mordendo, se devorando uns aos outros. Quando não tem mais pregação, há corrupção moral na igreja, e há brigas e contendas na igreja, porque não tem mais o rei falando, o rei não fala mais. Por aí a gente já sabe mais ou menos o que significa pregação então, né? Pregação é o Deus Todo-Poderoso falando através do pastor ou do anjo da igreja para o seu rebanho. Quando Deus, falando através do pastor para o seu rebanho, quando nós tiramos Deus de cena, fica só o pastor falando para o rebanho de Deus. E a palavra do pastor para o rebanho de Deus não edifica. Não faz crescer. Não produz santidade, não produz temor e não produz tremor. É somente a palavra do pastor para o rebanho de Deus. Pode agradar por um tempo, mas não todo o tempo. Mas cedo ou mais tarde, as ovelhas do Senhor vão sentir fome e vai cobrar do pastor. Pastor morreu, falecido, era presbiteriano, depois abandonou o presbiterianismo. Morreu, tanto quanto ateu, morreu ano passado, o nome dele, vou lembrar daqui a pouco, é de Pernambuco ele, foi pastor em Pernambuco, mas era um grande pensador, Rubem Alves. Ele contou uma ilustração interessante demais, a respeito da igreja contemporânea. Ele disse assim, um fazendeiro tinha ovelhas, ele criava ovelhas, mas ele tinha um problema no seu aprisco. Todas as vezes os lobos vinham e comiam parte do seu rebanho, parte das ovelhas, devoravam. Era frequente ele andar pela sua fazenda e encontrar ossos e peles de ovelhas.
E ele queria eliminar com aqueles lobos. E ele disse: eu vou comprar um tigre. Vou comprar um tigre porque lobo tem medo de tigre. Mas aí ele pensou: mas o tigre também vai comer minhas ovelhas. Então o prejuízo vai ser maior. Mas esse fazendeiro soube que naquela cidade, na sua cidade, havia um circo. Que nesse circo havia 2 tigres que eram vegetarianos, que não comia carne. Então o pastor foi lá e comprou esses 2 tigres vegetarianos. Só comia legumes os tigres. E depois que o pastor soltou os tigres entre as ovelhas, percebeu que os lobos não mais apareceram. Isso passou um bom tempo. Os lobos não mais devoravam o rebanho. E os tigres lá toda vez se alimentando de chuchu, melancia, banana. Mas certo dia, diz Rubem Alves, o fazendeiro andando na circunvizinhança da sua fazenda encontrou ainda alguns restos de ovelha. E ele lá onde estava aquela carcaça de ovelha ainda sangrando, aparentando que aqueles lobos acabaram de fazer uma refeição ali, ele chamou os 2 tigres e ele começou a dar a maior bronca nos tigres. Chamou os tigres de incompetente, de irresponsáveis, porque tinha deixado com que os lobos entrassem no aprisco e comessem das suas ovelhas. E ele gritou com os tigres. E ele pegou um tigre pela orelha e disse: venha cá, cheire aqui a carne dessa ovelha para você nunca mais deixar o lobo entrar aqui. O tigre fez, sentiu o cheiro daquela carne fresca, daquele sangue, e aquele cheiro entrou pelas narinas do tigre e ativou todo o seu cérebro e fez com que ele percebesse que ele era um ser carnívoro. E o tigre lambeu os beiços. E o dono da fazenda ainda dando bronca no tigre. E os 2 tigres então já doido para devorar aquele resto de carcaça, olhou um para o outro, não tinha mais o que comer, e olhou para o pastor, e um tigre disse para o outro: tu topas? O prato principal do tigre naquele dia foi o dono da fazenda. Isso acontece quando nós não mais alimentamos as ovelhas do Senhor. Certa hora ela vai olhar para nós e a bola da vez vai ser a liderança. Porque negligenciou o alimentar suas ovelhas. A ilustração de Rubem Alves, na verdade, ele quis mostrar com isso que o sentido que ele deu foi outro. Essa aplicação quem fez fui eu. A ideia de Rubem Alves é: não tem como nós impedirmos os lobos de entrarem. É melhor ser amigo dos lobos. E a ideia de Rubem Alves era essa: tanto faz ser crente ou não, contanto que esteja na igreja. E ele foi despojado do pastorado, né? Por isso. Mas a verdade que ficou marcante para mim, nessa ilustração dele, é: quando nós deixamos de dar o alimento certo às ovelhas do Senhor, brigas e contendas acontecem no aprisco do Senhor. E é isso que Paulo diz aos Gálatas: vocês se devoram, vocês se dilaceram, porque não tem alimentação. Então, não é só um culto fraco, mas é um declínio moral. A nossa moral está em decadência. Nós somos irrelevantes. Nós não somos mais, não imprimimos mais na nossa sociedade aquele senso de moral, porque nós perdemos isso. John MacArthur, num livro Com Vergonha do Evangelho, ele disse que uma mulher se converteu, se disse convertida, e já há algum tempo na igreja, ela resolveu então ir à praia. E na praia ela fez topless. E quando algumas pessoas viram aquele escândalo daquela irmã, chegaram para o seu pastor e comunicaram. E o pastor a chamou no gabinete, juntamente com a pessoa que havia feito a denúncia. E a desculpa da mulher foi: eu fiz isso como um meio evangelístico. Mas se você olhar para a nossa sociedade, quantos desses tipos de mulheres nós não temos? Que se diz evangélica, mas posa nua.
que se diz evangélico e apresenta programa pornográfico, que se diz evangélica ou evangélico, mas continua ainda consumindo pornografia. Declínio moral é uma das características de que nós abandonamos a sã doutrina e não queremos mais nada a ver com a pregação do evangelho. Outra coisa, outro indício de que nós abandonamos a verdadeira pregação e estamos sentindo na pele as consequências disso, é a confusão doutrinária. Vocês já perceberam quantas novas denominações surgem no Brasil? A todo instante. Hoje a pessoa briga com o seu líder, vai na esquina e monta uma igreja. Não é verdade? É uma garagenzinha que só cabe 3 cadeiras. Você tem uma igreja. Hoje não se tem mais nem respeito pelo lugar de culto. É uma igreja encostada na outra. E vocês são daqui de Campinas, não vão entender o que eu vou falar. Mas no bairro da Bela Vista, tem uma igreja em frente para outra. E uma que era mais avivada entre aspas, botou a caixa de som apontada para a outra. Então, quando uma tinha um culto, não cultuava a Deus corretamente, porque o barulho da outra atrapalhava. E era como se tivesse se digladiando as duas, servindo a deuses diferentes, quando, pelo menos para os líderes, estavam adorando o mesmo Deus. Já perceberam quantas denominações surgem no nosso país, com os nomes mais variados? Isso, irmãos, isso traz confusão. Não só doutrinária, mas teológica. Porque na esquina o pastor acredita, os membros ali acreditam de um jeito, aqui acreditam do outro, ali já acredita de outra forma. Aquele ali é só cura, esse aqui é só batismo em línguas, aquele ali não, é só outra coisa. E nós temos uma verdadeira salada teológica no nosso país. E as pessoas estão extremamente confusas, tanto dentro quanto fora da igreja, elas não sabem mais o que crer. Certa vez um pastor chegou para mim e disse: é correto a gente orar em voz alta, porque pode ocorrer de Satanás ouvir. Então, eu acho que a gente só tem que orar em voz baixa para que Satanás não escute. Eu disse: meu irmão, ele não é onisciente nem onipresente, não. Pode orar em voz, e mesmo que fosse, Deus é maior do que ele. Você pode gritar na sua oração, porque não vai anular o propósito de Deus na sua vida. Mas veja, confusão doutrinária. Às vezes, dentro da mesma denominação, há pastores que creem do jeito, há pastor que crê do outro, e há confusão. Senhora? Nós todos, como é que ficamos, né? Nós todos ficamos em confusão. Porque hoje, olha, você quer um indício dessa confusão toda? Me defina um evangélico. Me dê uma definição do que é um evangélico. O que é um evangélico? É alguém que frequenta a igreja, sim. Tem muito ímpio frequentando. É alguém que extremamente difícil nós conseguimos definir o evangélico hoje, por conta desse aspecto multifacetado, desse esfacelamento doutrinário. Um crê de um jeito, é considerado evangélico. Aquele crê do outro, é considerado evangélico. Aquele não crê em nada, mas é considerado evangélico também. É difícil nós chegarmos a um denominador comum hoje. Eu não consigo definir um evangélico sem usar um caderno de mais de 100 folhas para escrever tudo a respeito do que é realmente o evangelho. Então esse aspecto também mostra essa pluralidade denominacional, essa confusão teológica na qual nós estamos inseridos hoje, também aponta para que nós precisamos urgentemente voltar a ouvir pregação. Voltar a amar e corrigir os erros do púlpito, a partir do púlpito. Outra coisa, decadência espiritual. Não só crente fraco, mas crente imaturo. Pastores sem qualquer capacidade de subir ao púlpito. Spurgeon disse assim: eu conheci um homem que quando ele não estava no púlpito, ninguém queria que ele subisse. Mas quando ele estava no púlpito, ninguém queria que ele descesse. Porque quando ele estava sentado, todo mundo sabia da reputação daquele homem, que aquele homem era um tirano.
batia na esposa e fazia todo tipo de atrocidade. Ninguém queria que ele fosse ao púlpito. Mas quando ele estava no púlpito, ele era tão santo, aparentava ser tão santo, tão piedoso, que ninguém queria que ele saísse de lá. Inclusive sua esposa. Deixa esse homem aí. Então, decadência espiritual. Pessoas sem a menor qualificação de ser um pastor, de ser um pregador da palavra de Deus. Pregadores mortos, eu disse isso aqui a semana passada. Pregadores mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Não há nada mais maligno. O mais maligno servo de Satanás que eu conheço é um ministro infiel ao evangelho que prega. Charles Spurgeon. O mais maligno servo de Satanás que eu conheço é o ministro infiel do evangelho. Você já imaginou o que é um ministro infiel? Você já imaginou a pessoa pregando o evangelho que ela não crê nesse evangelho? Você já pensou um pastor pregando sobre o quão terrível é o inferno, sendo que ele mesmo vai para lá? Já imaginou isso? Você já imaginou o encontro de uma pessoa que estava cônscio de que morreu sem Cristo, e esse pastor que pregava o evangelho na igreja, mas também não tinha Cristo? Você já imaginou como será o encontro dele lá no inferno? O que ouviu o pastor vai dizer: mas pastor, o senhor pregava para mim todo domingo, exortava que eu não deveria vir para cá, e agora o senhor mesmo está aqui. O senhor se descabelava mostrando os horrores do inferno, só que o senhor o tempo todo estava caminhando para aqui. Você já imaginou esse grande encontro? Pastores sem a menor qualificação para estar no púlpito. Hoje, ser pastor é moda, não é? Você é o quê? Pastor. Hoje tem mais cacique do que índio, não é? A irmã sabe bem do que eu estou falando aqui. Não é natural, né, irmã, ter vários caciques numa tribo só. Hoje, você quer o quê? Não, o pastor brigou comigo e agora eu vou assumir meu ministério. Eu mesmo vou me intitular pastor. Eu era pastor da Central, aí chegou uma pessoa para conversar comigo. Aí ela disse assim: eu queria um púlpito. E ela já chegou assim: eu queria que o senhor me conseguisse um púlpito. Eu digo: coisa boa, é um pregador. Aí ele disse: e o irmão quer um púlpito para aqueles? Não, porque ele me falou, aí no meio da conversa ele disse: eu briguei com o pastor, não queria mais me dar oportunidade. Olha só, o pastor não queria mais me dar oportunidade, e agora eu estou abrindo meu ministério, só que só falta um púlpito. Ele disse assim: será que essa igreja desse tamanho não tem um púlpito para me arranjar? Irmãos, de ter até tem, mas eu não concordo com o que você fez, e por isso que eu não vou lhe dar. Você brigou com a liderança da igreja e acha que agora Deus está lhe chamando para o ministério? Não, meu irmão. Hebreus capítulo 5 diz que ninguém toma para si essa honra, exceto quando chamado por Deus, falando de Arão. Você fabricou seu chamado. Você se rotulou, pastor. Se assoviou. Irmãos, hoje é uma fábrica de pastor. Segundo a Escritura, somente os chamados por Deus para esse ministério é que devem abraçá-lo. Caso contrário, são obreiros fraudulentos. E começam mentindo para si mesmo. Não é? Para si mesmo. Ok. Então, irmãos, eu não vou terminar agora não. Eu só terminei de mostrar os aspectos que nós já estamos sentindo dentro da igreja, o declínio da pregação, dentro desses aspectos. E agora na sociedade, como é que a gente pode ver na sociedade que a pregação está em descrédito? Muito simples. Vocês lembram dessas manifestações que aconteceu no país, que está acontecendo no país, estão vendo? Escândalos e mais escândalos. Os especialistas dizem que nós estamos vivendo uma crise institucional como nunca houve, usar a fraseologia, nunca houve na história desse país. Uma crise institucional. E essa crise se agrava com a onda de escândalos que se sobrepõe. É escândalo sobre escândalo. Não é verdade? Até mesmo aquelas instituições
que eram emblemas da nação, que de certa forma era o orgulho da nação, que a nação apresentava para o exterior como sendo parâmetro para toda a nação e símbolo de organização. Depois de uns dias desses para cá foi tirado o seu véu, e o que nós vimos não foi uma visão muito boa de se ver. Estou falando aqui especialmente da Petrobras, que até uns anos atrás nós tínhamos como uma empresa modelo do país. Mas nós, de uns dias desses para cá, se percebeu que na verdade aquilo era um ninho, que os vermes estavam corroendo as entranhas de toda aquela empresa, e agora veio à tona. Não é? Então, muitos concordam de que nós estamos vivendo uma crise institucional. O problema do brasileiro, eles dizem, é com as instituições do Brasil. O brasileiro não dá mais crédito às suas instituições. Seja a Petrobras, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja os três poderes. Os brasileiros não acreditam mais nas suas instituições. Não é assim a propaganda? Não é verdade? Você acredita no Detran? Hã? Não tem como você entrar ali e não sair sem sair, não pagar nada, né? Quer conhecer o Brasil, vá no Detran. Aí você vai ver o retrato do país, na verdade. Você acredita mesmo que nós estamos vivendo uma crise institucional? Se voltarmos os nossos holofotes para toda essa crise do Brasil, nós vamos perceber que as instituições brasileiras são apenas a ponta do iceberg. O problema é bem mais sério, bem mais grave e bem mais crítico. Nós não temos problema nenhum com as instituições. O nosso problema são com as autoridades constituídas, que é bem mais grave do que as instituições. Nós não acreditamos mais nos homens, nós não acreditamos mais nas autoridades constituídas por Deus. Esse é o problema. Nós temos problema, nós estamos passando por um momento de anti-autoridade no Brasil. Uma rejeição a qualquer forma de autoridade. Nós não respeitamos mais nenhuma autoridade no país. Ainda que tenha uma lei que diga que faça isso, nós pensamos, a lei está aí e diz que não é para fazer. Mas eu sei que tem um jeitinho sempre, então eu vou fazer. Não é assim? Nós estamos passando por um problema de anti-autoridade na família, filho com pai. O filho não obedece mais à autoridade do pai. Estamos passando por um problema de anti-autoridade na escola, na relação professor-aluno, aluno-professor. Estamos passando por um problema de anti-autoridade no Estado, cidadão e governantes. E estamos passando por uma crise de anti-autoridade na igreja. Os membros não obedecem mais às autoridades constituídas por Deus sobre suas vidas. O pastor dá uma exortação a um irmão, o irmão foi disciplinado, é simples de resolver. Simplesmente ele sai, vai para outra igreja. Simples assim. Eu quero saber da disciplina que foi aplicada, que me foi imposta, eu vou para outra igreja aqui embaixo que me aceita do mesmo jeito. Teve um caso, aqui em Campina, de uma igreja disciplinar um irmão, e ele na mesma denominação mudou de igreja, só mudou de geografia. E foi aceito lá. Não só nós temos problemas com as autoridades, como nós as desrespeitamos quase cotidianamente. Isso se reflete, irmãos, por conta da pregação. Nós não respeitamos mais os pregadores. Nós não cremos mais que os pregadores falam da parte de Deus. Nós não cremos mais no pregador como anjo da igreja, como embaixador de Cristo, como trombeta do Senhor, como arauto do Senhor. Nós achamos que o pregador é qualquer um. Nós temos problema com a autoridade. E nós rejeitamos a autoridade do pregador. Se ele trouxer um sermão duro, quem mandou o senhor pregar isso aqui, pastor? Pode pegar a sua mala e procurar outra igreja. Aqui não. Eu ouvi isso. Eu preguei um texto de Malaquias, no texto de Malaquias, que diz, roubará, pois, o homem a Deus? Depois que eu preguei, o pastor disse, triste coisa o senhor fez. Eu pensei que tinha feito uma boa coisa, eu preguei o evangelho, ele disse, mas o senhor falou de roubar a Deus. E aqui os irmãos têm problema com isso. Pode ficar certo que durante essa semana, o pastor da igreja vai receber cartas de todos os membros da igreja criticando a sua pregação. Eu disse, meu irmão, faça o seguinte,
Diga ao pastor, não diga não, deixa que eu vou falar com ele. Eu disse, deixei para ele, aí o presbítero disse, não diga ao pastor não, deixa que eu vou falar com ele. Quando as cartas chegarem, me dê as cartas, eu respondo todas elas. Me traga as cartas para mim. Porque se eu não posso pregar o evangelho de Deus aqui, então o problema não está no evangelho. Certamente o problema está na igreja. Ele disse, não, mas aqui sempre foi assim, é que o pastor já começou assim. Eu disse, meu irmão, mas é a palavra de Deus mesmo. Ninguém aqui é crente, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não. O crente Gabriela, não. Se está errado, muda. As revoltas contra as autoridades humanas nada mais é do que uma constatação da veracidade bíblica da revolta do homem contra Deus, seu supremo Criador. Pois nós lemos no livro de Romanos que o homem entrega a si mesmo, está em total oposição a Deus. Ele não agrada a Deus. E ele se opõe a Deus. Então, quando ele ouve a pregação de Deus, a pregação do Evangelho, que é Deus falando através do pregador, ele há de rejeitar. E aí, nós chegamos na nossa sociedade. A nossa sociedade rejeita todo tipo de autoridade, inclusive a autoridade do pregador. Ele não quer ouvir aquilo que lhe desagrada, ele só quer ouvir o que lhe agrada. E nós, evangélicos, compramos essa ideia do mundo. E nós imitamos a sociedade. O que a sociedade quer, nós damos. Se a sociedade está passando por um problema financeiro, nós não tem problema, a gente faz o culto da prosperidade. Se o povo lá fora está passando por problema de liderança, a gente faz um culto dos empresários, uma corrente dos empresários, não tem problema, vem para aqui, que aqui. A gente está dando o que eles querem. Só que nós estamos dando o remédio errado, ao invés de dar para curar, nós estamos matando mais. Como consertar tudo isso? Pregando o Evangelho. No texto que nós lemos, aí eu vou resumir, irmãos, bastante, para encerrarmos hoje esse texto, mas eu não quero que você não saia daqui sem ser alimentado com a palavra de Deus. Como mudar tudo isso? À luz de Lucas 24. O Senhor falando para os discípulos no caminho de Emaús. Primeiro, pregue a palavra. E que essa palavra, ela não vise tocar primeiramente as emoções das pessoas, mas o intelecto delas. Entenderam o que eu falei? A mensagem que nós devemos pregar não deve ser uma mensagem apelativa inicialmente, que apele para as emoções, que faça com que as pessoas chorem, que faça com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, que cause prazer nelas. A nossa mensagem, a mensagem da igreja deve ser direcionada para a mente, para o intelecto delas. Porque quando Jesus vai falar com os discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, no versículo 27 que nós lemos, ele diz, e começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. A primeira coisa que Jesus Cristo fez, não foi para apelar para suas emoções, mas expor o Evangelho, para que eles entendessem. E quando esses homens entenderam, o texto diz que os seus olhos foram abertos no versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Veja, eles reconheceram que Jesus estava ali com eles. Mas Jesus já estava com eles há muito tempo, ao longo do caminho. Mas só depois que Jesus faz a exposição, é que eles entendem que aquele que está ali ao seu lado é, de fato, Jesus. Porque Jesus fez uma exposição acurada, começando de Moisés até os profetas. Jesus quis que eles pensassem, eles meditassem em todos os textos do Antigo Testamento que apontavam que ele era Deus e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então a mensagem de Jesus foi direcionada à mente. Quando eles entenderam, seus olhos abriram. Agora, abriram para enxergar alguma coisa que já estava lá. Não algo que não estava. Jesus já estava com eles. Pode acontecer então, de você vir à igreja e não estar enxergando que Jesus está aqui. Mas depois que a palavra é pregada, que a palavra é exposta, você abre seus olhos e diz, Cristo está aqui entre nós. Tem que haver pregação direcionada à mente.
entender. Culto racional. Agora eu quero fazer uma divisão entre culto racional, lógico, há um conhecimento lógico e há um conhecimento salvífico. Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14 do culto racional, é um culto lógico. E esse culto lógico, esse culto racional, depois que eu entendo, ele me produz arrependimento. E Paulo diz isso também em 1 Coríntios 14. Então, como é que nós podemos mudar isso, esse quadro na sociedade e na igreja? Mostrando que o cristianismo, crer também é pensar. Que nós temos intelecto. Que nós somos cristãos, mas não somos bobos. Que nós somos cristãos, mas podemos debater com qualquer cientista, com qualquer psicólogo, qualquer graduado, pós-graduado. Nós temos intelecto. Nós temos que expor a Escritura. Outra coisa. O segundo alvo da exposição, aí sim, deve ser a emoção. Porque o texto diz que o coração daqueles homens ardia. Versículo 32. Porventura não nos ardia o coração? O coração desses homens só começou a arder depois que eles entenderam a mensagem. Primeiro a mensagem é direcionada para o intelecto. E depois de entendida ela produz uma reação emocional. O cristianismo é uma religião de emoção. Também. O nosso líder, Jesus Cristo, ele chorou. Não é? Não é pecado um crente chorar. Cristo chorou. Agora, as emoções promovidas no culto devem ser um reflexo do meu entendimento. Eu não devo chorar porque a música foi melosa demais, ou porque alguém pediu para eu chorar. Eu devo chorar, ou devo sorrir, ou qualquer outra emoção que eu devo expressar, deve ser fruto da meu intelecto. Eu entendi o que você falou, por isso que eu ri. Você já viu que uma piada mal contada ninguém ri? Por que ninguém riu da piada mal contada? Porque você não entendeu. Quando você entende, você ri, não é verdade? A emoção vem, o riso, depois que eu entendo. Se eu não entendo, não há emoção nenhuma, não excita minhas emoções. As emoções no culto devem ser produzidas pelo intelecto, pelo entender. Jesus fez isso com os discípulos no caminho de Emaús. E por último, se nós quisermos impactar essa sociedade, se nós quisermos mudar o quadro dela e o da igreja, nós temos que fazer essas três coisas. Mostrar que o cristianismo tem cabeça, mostrar que o cristianismo tem coração, tem sentimentos, e mostrar que as nossas pregações devem sempre levar os ouvintes a uma disposição diferente, a uma mudança. Porque veja, o versículo 33. Esses homens estavam indo para onde? Para uma cidade chamada Emaús, não é? Mas olha o versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para... Não ia mais para Jerusalém ou para Emaús, agora voltaram. Uma disposição nova. Voltaram para onde nunca deveriam ter saído. Então toda a pregação deve exigir uma mudança de vida. Deus não nos deu a Bíblia para entreter o nosso entendimento, mas para mudar nossas vidas, mudar o nosso comportamento. Jesus disse aos discípulos: se vocês sabem de todas essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmãos, talvez o cristianismo esteja assim por falta de prática da palavra de Deus. Sabemos onde está o que diz João 3,16, mas não vivemos João 3,16. Sabemos o que diz o Salmo 1, Salmo 23, mas não vivenciamos isso. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Precisamos dar vida às pregações que nós ouvimos. Caso contrário, o pastor vai pregar, e você nunca vai passar do que você é. O cristianismo, ele é um cristianismo de cabeça, de coração e de atitude. Mude sua mente. Mude suas emoções. Mude suas atitudes. Isso vai impactar a sociedade. 12 homens apenas. Eu, ou qualquer homem de negócio, jamais entregaria a missão que Jesus entregou a 12 homens apenas. Ide por todo o mundo. Olha só, e pregai o evangelho a quem? A algumas? Toda. A quantos homens? A 12. Por que ele não chamou uma cidade toda, Campina Grande toda? Ide por todo mundo, Campina Grande.
Só 12. Por quê? Não foram 12 homens qualquer. 12 homens comuns, como nós, mas não qualquer. Homens santos, que não temiam ninguém, só temiam pecar contra o seu Deus. Esse tipo de homem é o homem que Deus usa. Nós temos um livro, não das pregações, não da teologia dos apóstolos, mas nós temos um livro cujo nome é Atos, ou Prática dos Apóstolos. Quer mudar o mundo? Mude sua cabeça, mude suas emoções e mude suas atitudes. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, mas nos encontramos em falha, tanto com relação ao que pensamos, quanto ao que sentimos, quanto ao que fazemos. E precisamos da Tua direção, ó Espírito Santo do Senhor, para o Senhor corrigir o nosso comportamento, corrigir a nossa mente e a nossa fala. Em nome de Jesus, nos abençoa. É isso que eu te peço, confiados na mediação do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que as doces alegrias do Espírito Santo do Senhor esteja conosco, o povo de Deus aqui reunidos, desde agora e para sempre. Amém.